A gente vê os amigos usando na festa, aí a gente tem aquela sensação de querer experimentar algo novo. Só que a gente não sabe o perigo. Aí a gente vai, fuma um pouco do amigo. Primeiro a gente começa fumando dos outros. Aí é um puff só uma puxada de uma vez. Aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já tá comprando o seu. O pedestre tem responsabilidade, ciclista, motociclista. Na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. A prevenção ao tabagismo é não fumar, é não começar, é não ceder aos impulsos que surgem na adolescência, na fase adulta. E esse grupo que vamos conhecer agora tem uma nova missão, o de largar o vício. Aqui, a luta é contra um hábito de muitos anos e a dependência da nicotina pelo uso do cigarro comum. Essa historinha, eu fui lá em certo lugar e uma colega minha pediu para eu acender o cigarro. Aí eu acendi o cigarro, dei um trago, beleza. Aí daí a pouco, outro, e pronto. Aí nesse período, não parei mais. Aí a minha colega sempre pedia para mim acender o cigarro, acendi e peguei o gosto pelo cigarro. Queria estar junto com a turma, fumar para dizer que era melhor do que tu, que os outros, e assim iniciou, né? E nessa luta vem há 40 anos. Comecei na fase de adolescente ainda, né? De 16 para 17 anos. E já fumo há 40 anos. Do início, o que a senhora sentia? Era prazer? Por quê? Era prazer, era vontade, era bom, né? Era prazeroso. Eu estava triste, ia ali, botava um cigarro na boca, fumava. Bom, no início foi até difícil para aprender. Engasgava e tal, mas depois eu aprendi e a sensação era boa. Eu gostava para estar no meio da turma, sentir melhor com uma propaganda, né? Hollywood o sucesso, né? Isto é Hollywood, o sucesso. O que tem a sua saúde? Estou me sentindo cansada, eu tô sem apetite, eu estou muito cansada. Eu estou debilitada mesmo. Precisando de ajuda. Tentei parar já várias vezes, mas é só que eu não consegui. Quando eu comecei aqui, já falei, ele sabe, eu fumava 40 cigarros por dia. Era 2 carteiras. E fui diminuindo. Hoje eu estou com 1. E quando chega na reta final é que o negócio pega mesmo. Um cigarro? É, 1 cigarro por dia. E eu quero me livrar também desse, né? Quando é que foi que surgiu esse start? Quero parar. Há muito tempo tenho vontade, mas não consegui parar só. Aí uns 2 anos eu conheci esse programa de tabagismo, tentei, fiquei 7 meses sem fumar, aí acabei recaindo. Depois que recai para voltar é difícil. E eu estou aqui hoje para reiniciar esse trabalho. O governo já tem essa estratégia desse grupo que funciona fornecendo alguns medicamentos que auxiliam nessa parada. Mas a gente percebia também que sem um apoio psicológico não estava dando certo, a comunidade não estava conseguindo. E aí nós iniciamos esse trabalho voltado tanto para a parte medicamentosa quanto para a parte de apoio emocional e psicológico para essas pessoas. Quando isso lhe começou a incomodar? Começou a me incomodar quando eu ia abraçar as pessoas e elas não gostavam do cheiro. Meus filhos também reclamavam bastante por causa do cheiro e também da minha saúde, né? E aí eu nunca quis largar. De repente, um agente de saúde bateu na minha porta e me convidou para participar do grupo. Aí eu vim. Este grupo? Esse grupo. Aí eu vim, participei, graças a Deus me libertei. Ele funciona todas as quintas-feiras, 1 hora por dia, com um grupo multiprofissional, uma equipe multiprofissional, com psicólogo, nutricionista, médico, enfermeiro, sanitarista.
e eles começam a trocar experiências. Por exemplo, eu iniciei comendo cenoura na hora, ao invés de fumar, eu comi cenoura. O outro, não, eu fiz um chá. E assim, eles começam a trocar e compartilhar o conhecimento e a experiência de tentar evitar e cessar o tabaco. Nós temos aí, eu acredito que em torno de 80% a 90% de adesão e de sucesso com as pessoas que fazem parte do grupo. Quando essas pessoas chegam aqui, o que elas relatam? Relatam muita angústia, muito sofrimento mesmo, porque tentaram ao longo da vida, e algumas fumando aí 30, 40, 50 anos, começando na adolescência, e relatam muita angústia porque tentam parar e não conseguem. Vocês também atendem aqui quem usa o cigarro eletrônico, é isso? Também. O grupo é aberto para todos. E o cigarro eletrônico é até um pouquinho mais complicado do que o tabaco normal, né? O cigarro normal de papel e o tabaco propriamente dito. Por quê? Porque ele é altamente viciante, ele é cheiroso, o cheiro dele é um cheiro agradável e o sabor dele também é um sabor agradável. E isso tem captado a adolescência com muita facilidade. E o estrago dele é maior, porque a capacidade que ele tem, que ele possui de viciar é maior do que a capacidade que o cigarro convencional tem. O recado, bebida e cigarro, sabe, é não começar. E depois para largar, quando fica viciado para largar é uma dificuldade. Então não começa o primeiro trago, mas se começar, a unidade básica de saúde está à disposição para ajudá-los. O que acontece quando a fumaça entra no organismo da pessoa? O que ocorre é que a via aérea ela não é uma via propícia para a metabolização de substâncias, como por exemplo o fígado. Então, essas substâncias não metabolizadas, elas provocam uma inflamação das vias aéreas. Essa inflamação gera uma resposta celular que pode promover, assim, em última análise, uma fibrose pulmonar. Quer dizer. E então ela varia desde uma simples tosse, que é uma manifestação de defesa da via aérea respiratória, até uma grande falta de ar passível de levar a pessoa para uma assistência hospitalar. O que sentia exatamente? Falta parecia que eu não estava indo oxigênio para o meu pulmão, sabe? Aquela canseira, eu falei, porra, não tá. Aí eu falei, rapaz, está na hora, porque já não era nem para ter começado, né? Tem hora que eu olho assim para ele, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Olhando para o cigarro, né? Mas eu vou te deixar, mas só que a força é maior do que a minha vontade. Então é isso que ocorre, a falta de oxigênio vai gerando cansaço na pessoa, principalmente, né? Além de outros fenômenos que traduzem o agravo do cigarro, que seria tosse com sangue, tosse com expectoração de várias cores e o efeito da falta de oxigênio nos órgãos, como cérebro, coração, rins. Então, você passa a ter insuficiência desses órgãos também. Saiu agora, ontem, né, uma publicação mostrando que há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens tendo o acometimento dessas doenças que são extremamente graves. O cigarro eletrônico é uma criação de pouco mais de 2 décadas. Recente, perigoso e polêmico. Entra em cena com a queda do consumo do cigarro tradicional, com nicotina, cheiros e sabores. Quando a gente fala de vapes, a gente está falando de um consumo maior ainda entre os jovens. Tem estudos que o consumo de vape é 5 vezes maior do que o tabaco tradicional. E nós estamos falando de jovens, né, que estão parando em UTI, estão se viciando. A proibição, ela tem surtido alguns efeitos. Regulamentar apenas para multar, eu também não sei se seria razoável. E tem um detalhe, este cigarro tem uma preferência de uso na juventude. Eu tenho visto cigarros eletrônicos com figuras infantis, sendo oferecidos em bandejas em festas de adolescentes.
Você, quando começou, qual era a sensação? O que você sentiu? A gente... É adrenalina, a gente acha... Tipo, vou explicar. Tem sabor? Tem muitos sabores. Morango, melancia, misturado com pêssego, misturado com uva, misturado com tudo. Tem de todas as frutas. E quando é que você usa? Que momentos que você usa? Aí varia. No trabalho não usa, mas à tarde, quando você está sem fazer nada, na escola, quando você está dirigindo, quando você está deitado, quando você está entre amigos, em festa principalmente. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. A gente sabe que precisa de uma regulamentação, mas que nós precisamos tratar essa regulamentação com muita responsabilidade, entendendo que existem sim, existe uma brecha e uma necessidade de colocar restrições na publicidade, enfim, no consumo e na exposição do produto nos estabelecimentos de um modo geral. A gente fala de regulamentação de vários setores, de vários produtos, mas a gente esquece do impacto dessas nossas decisões aqui. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Mesmo que venha todos os dizeres, uma bula dizendo do que aquilo é feito, ainda assim faz mal a quem não tem informação. Além do poder viciante que é, né? Junto com a Anvisa e a Casa, dá sim para fazer um projeto bom proibindo e sanções para quem está vendendo, não para quem está consumindo, mas para quem está vendendo principalmente, para o consumidor, a informação do mal que aquilo faz. A minha posição como defensora da infância é a proibição. O Congresso tem que deliberar mais recursos para mais campanhas dizendo de todos os males que o cigarro eletrônico causa. Os cigarros eletrônicos, eles provocam males, inclusive de um ponto de vista de tempo, muito rapidamente, e que são males insuperáveis e que terminam por atingir diretamente pessoas jovens, pessoas que são seduzidas pelas publicidades nas redes sociais, enfim, e que podem muito rapidamente serem atingidas por doenças extremamente graves. Nós tivemos recentemente um caso aqui no hospital de uma adolescente que foi tratada em várias oportunidades de pneumonia e, infelizmente, quando descobrimos que ela era usuária de cigarro eletrônico, o pulmão já estava fibrosado e ela, infelizmente, veio a óbito, com 3 meses de consumo. Apenas 3 meses? Apenas 3 meses de consumo. Ela desenvolveu uma reação inflamatória gravíssima e não houve como a gente resolver a situação. Eu sou defensor de que continue a proibição, de que nós ampliemos o processo de fiscalização, porque a sociedade está sofrendo muito com essa comercialização ilegal dos cigarros eletrônicos. Como é que você compra? Eu chego na distribuidora, na tabacaria, eu pergunto, eu quero um pod, que a gente chama de pod. Eu quero um pod. Aí ele mostra qual que eu quero, pergunta sabor, se eu tenho uma marca de preferência, e é isso. E já teve dificuldade de comprar? Não. Como pneumologista, obviamente, é contrário à liberação do cigarro eletrônico, dados os malefícios que a gente tem encontrado. Apesar dele ser proibido, ele está sendo largamente utilizado pela falta de fiscalização. O custo financeiro para o Sistema Único de Saúde e também para os planos de saúde, né? Se a pessoa tiver um plano de saúde, é altíssimo, porque os custos de internação hospitalar, principalmente custos em UTI, muitas vezes a gente tem que levar esses pacientes para uma UTI, são elevadíssimos, não compensam o que se ganha economicamente com o imposto cobrado desses produtos. No Brasil, uma resolução da Anvisa proíbe a fabricação, o comércio, a propaganda de cigarros eletrônicos. No Senado, o projeto de lei permite o consumo dos cigarros eletrônicos em todo o território nacional. A regulamentação envolve da produção à comercialização, com o registro obrigatório na Anvisa e Receita Federal. Proibido para menores de 18 anos e com multas por descumprimento das regras de 10 mil a 10 milhões de reais. E o debate é regular ou proibir? O que nós queremos é frear, é regulamentar, porque hoje
é possível tudo. Isso aqui, ó, é possível adquirir na internet. Olha, parece um sorvete. Olha aqui, no formato de sorvete. Olha isso aqui, no formato de sorvete. Por quê? Porque não é regulamentado. Dizer, olha, isso aqui é proibido. Se fosse assim, ninguém cheirava cocaína. É proibido. Eu acho que tem que realmente haver uma regulamentação adequada, proibida para crianças e fazer propaganda. Porque, vamos dizer aqui, ó, o álcool faz mal. Nós vamos proibir o álcool? O álcool faz mal. Mas a gente tenta fazer propaganda, a gente tenta, inclusive, orientar os nossos filhos que aquilo ali, se usado em excesso, faz mal. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo, unidos com essa tentativa de regulamentação de algo que é nocivo à saúde do brasileiro. De algo que vai gerar mais problemas do que nós já temos. A formulação da RDC baseado na melhor ciência disponível no momento da publicação da norma, em que a Anvisa pesou o risco versus benefício. O que a Anvisa concluiu e a diretoria colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade é de que a liberação desses produtos, frente aos dados científicos disponíveis no momento da publicação da norma, é que eles seriam prejudiciais à saúde pública brasileira. O Canadá, que foi mencionado como um país que deveria ensinar o Brasil, na verdade o Canadá ele tinha os cigarros eletrônicos proibidos como o Brasil, eles liberaram o uso de cigarro eletrônico e hoje 1 em cada 4 estudantes no Canadá usa cigarros eletrônicos. Então esse é um dado que é o tipo de dado, por exemplo, que a gente tem que pesar. Com a regularização, ou a regulamentação e a disponibilização e a facilitação da venda dos cigarros eletrônicos, certamente, se considerarmos tabagismo como o ato de inalar nicotina, nós teremos rapidamente esse índice aumentando de novo, tá? Como os outros países já demonstraram o que aconteceu, né? Índices que estavam entre 12% foram para 17%, 18%, como o slide que eu mandei. Então, certamente nós inverteremos a tendência de redução do tabagismo para um aumento do tabagismo no Brasil. O que eu percebo? O grau de dependência é extremamente elevado, a intensidade dos sintomas de abstinência vem com um grau de ansiedade extremamente elevado e a gente precisa tratar com medicamentos poderosos. Inclusive a vareniclina vai ser necessário até incorporar no Sistema Único de Saúde, caso haja um pensamento de liberar, porque vai ser uma epidemia de consumo. A regulação que o Congresso, porventura, vier fazer a respeito da matéria não diz respeito apenas à Anvisa ou especificamente o governo federal. Quem vai na ponta enfrentar e mitigar os efeitos para a política pública de saúde são os municípios, o Distrito Federal e os estados. Ao final da linha, quem paga a conta vai ser, inclusive, o usuário do SUS com serviço de pior qualidade. E uma disputa federativa por quem vai suportar esse impacto fiscal no seu orçamento. Se diz que vai aumentar o custo do SUS ou das doenças tabaco relacionadas, ora, por que não se faz um estudo comparativo com o SUS britânico? O que aconteceu no SUS britânico depois de 10 anos de regulamentação? O que aconteceu com as doenças tabaco relacionadas no SUS do Reino Unido? Por que os Estados Unidos, 2 semanas atrás, passou a defender cigarros eletrônicos como alternativa de menor risco? Por que a Nova Zelândia regulamentou cigarros eletrônicos no meio da pandemia da Covid, estimulando as pessoas a migrarem do cigarro convencional para cigarros eletrônicos? Por que a União Europeia recomenda cigarros eletrônicos como alternativa de redução de risco? Eu queria mais uma vez falar sobre os cuidados que nós temos que ter com estudos que são desenvolvidos com vapes aqui no Brasil. E isso é uma coisa assim, foi coletado material biológico de usuários de vape. Eu volto a perguntar a vocês, de que vape, de que marca, com quanto de nicotina e o mais importante, que são variações que a toxicologia olha muito, que é a forma de consumo do vape, porque isso varia muito de usuário para usuário. Então são parâmetros que tem que ser vistos. Eu preciso dar o direito
a escolha, porque as pessoas já estão utilizando. E o quê? Educar as crianças, educar os pais, educar os jovens. Isso aqui, pela 855, é proibido. Então, como assim? Que discussão é essa? Proibir não funcionou e, honestamente, continuará, lamentavelmente, não funcionando. Quando se discute o projeto de lei, mais do que se discutir numa disputa de quem é contra ou a favor, se está se aprovando ou não dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. O que nós estamos discutindo é um modelo de regulação. E qual é o modelo de regulação que pode ser eficaz para produtos que, de maneira consensual, eu acho que não imagino que alguém venha aqui e seja capaz de defender a tese de que cigarro não mata e que produtos de tabaco fazem bem à saúde. Quando nós proibimos os cigarros eletrônicos em 2009, nós deixamos claro para a sociedade que o que se sabia sobre aqueles produtos era muito pouco, que havia um mercado muito restrito e que era possível fazer o controle pela proibição. A medida foi eficaz. Em 15 anos, eu arriscaria dizer que por uns 8, 9, até 10 anos. De 5 anos para cá, nós precisamos pensar se esse modelo regulatório da proibição é eficaz ou não. Nos parece que não. Toda a comparação que se faz de produtos eletrônicos com o cigarro convencional nos remete a pensar, precisamos cuidar muito bem desses dois problemas. E a gente não vê nenhuma discussão hoje propondo a proibição do cigarro. Milhares de pessoas têm histórias muito parecidas com as minhas. São pessoas que fumavam muito, não conseguiam parar, conseguiram somente graças aos cigarros eletrônicos e a saúde dessas pessoas melhorou rapidamente. E isso num ambiente de total proibição, onde é uma roleta russa. A pessoa pode tanto comprar um produto aqui no Brasil de forma ilegal, que foi fabricado com as devidas técnicas de segurança e diretrizes, fabricado no Paraguai, por exemplo, que regulamentou em 2021, quanto saído do fundo de quintal contaminado com alguma coisa. E mesmo assim, estatisticamente, as pessoas nas mídias sociais falam que a saúde melhorou. E consideram, e eu considero também, que o cigarro eletrônico salvou a minha vida. Nós que tratamos dependentes de nicotina estão até hoje tentando parar de fumar. O discurso do Alexander, dependente da nicotina de base livre, só que ele saiu de uma para uma outra. O sal de nicotina. E o que é o sal de nicotina? É a nicotina de base livre, que já é potente na sua forma de adicção, e ainda se adicionou o ácido benzoico. E aí se deu origem ao sal de nicotina. E, infelizmente, os cigarros que são comercializados, cigarros eletrônicos que são comercializados, eles não têm só um sal de nicotina. Já tem estudos que mostram que existem 5 sais de nicotina. Isso nada mais é o quê? Entregar de uma forma muito mais rápida e muito mais potente uma nicotina muito mais poderosa do que a nicotina de base livre que existe no cigarro tradicional. Quando eu quis iniciar o programa, eu queria erradicar o tabaco. A minha luta era essa. E aí a OMS me mostrou por A mais B que era impossível erradicar o tabaco, como era impossível erradicar o álcool. E que o que nós tínhamos que fazer era arrumar uma maneira, um modus vivendi, em que fosse feito todo um projeto para que isso daí diminuísse. A proibição, eu não gosto dessa palavra, porque quando você proíbe, você não vê mais o que acontece. E quem se aproveita, quem gosta do ilícito, é o ilícito também. O marginal, o bandido, esse gosta de tudo que é ilícito. E você já pensou em parar? Já. Mas a dependência é grande, a estiga, a abstinência. Eu estava 7 meses sem fumar e viajei em família. Acostumar todo mundo fumando na minha família, a gente fumava junto. Aí eu olhei e falei, não, vou fumar aqui enquanto eu estou aqui, quando eu chego em casa eu paro de novo. Aí eu voltei e não consegui parar, não. E hoje eu só consigo parar porque se eu fizer caminhada, eu tenho que fazer caminhada. Esse tempo tem que esquentar, né, que é para fazer minha caminhada balanceada, né? Eu fazendo minhas caminhadas, eu nem lembro do cigarro. Mas quando chega dentro de casa, aí olho para um lado, olho para outro, aí olho para o indivíduo que está ali, né? Aí já me dá vontade, aí já vou, já parto para a ignorância para queimar ele e ele acabar caminhando. Mas é muito importante esse tratamento, sabe? Porque sem apoio, sem ajuda,
fica difícil.